Xinjiang GVDA Technology Limited. Neste vídeo, nós vamos fazer um review duplo. Dois equipamentos da excelente GVDA. Quem conhece o canal sabe o quanto eu prezo esta marca de equipamentos. Os equipamentos deles até agora têm se mostrado equipamentos de ótima qualidade com um custo muito competitivo. Neste caso, nós estamos trazendo o GD107 e o GD109. Como vocês podem ver, são multímetros no formato caneta. Cada um com as suas características, praticamente os dois têm as mesmas funções, com alguma variação. O GD109 um pouquinho mais evoluído do que o GD107, mas é uma questão agora de avaliar para a aplicação qual dos dois é o mais interessante. Os dois são CAT3 600 volts. Os dois trabalham uma precisão de 4.000 contagens, então são similares, e vocês vão ver que as características de medição deles também são muito similares. E eu já vou dizer qual a principal diferença deles. Estes dois equipamentos eles são muito interessantes para quem trabalha com elétrica. Por quê? Porque ele mede a sequência de fase, ele identifica a sequência de fase de uma rede elétrica residencial. A diferença maior entre os dois é que esse mede com contato e esse mede a sequência de fase sem contato. E isso gera uma segurança maior, porque eu não preciso nem encostar, eu apenas aproximo, ele já consegue identificar a sequência de fase sem necessariamente ter contato. Em termos de estrutura, uma das outras mudanças acaba sendo que este tem duas entradas para duas pontas de prova, enquanto este tem apenas uma entrada para a ponta de prova e a segunda ponta é esta aqui da frente. Que é uma ponta bem comprida. Para o equipamento. Primeiras impressões em cima dos equipamentos. Eles são equipamentos bem bonitos. Este aqui é um equipamento um pouco mais fino, né? Mais formato numa caneta mesmo. Com uma ponta bem comprida, como vocês podem ver. Já este segundo é um equipamento um pouquinho assim, mais gordinho, mais quadradinho, mas bem fácil de segurar, bem bom de segurar, como vocês podem ver aqui na minha mão. Uma tela um pouquinho maior, mas também um equipamento que parece um acabamento bem interessante. Nenhum dos dois tem nenhuma capa de proteção. Aqui os testes de qualidade, por isso que é sempre interessante às vezes comprar uma marca um pouquinho melhor, que a gente consegue ter um pouco mais de qualidade. Então o GD109. Sobre as pontas de prova, ambas são iguais, a diferença é que uma vem com as duas e uma vem só com uma ponta de prova. É uma ponta de prova de PVC, não é silicone, mas é uma ponta de prova de uma qualidade parece muito boa. CAT3 600 volts. Uma ponta bem comprida e bem afiada. Ela não tem aquela ponta fina comprida, mas ela afia bastante na ponta, né? Então a ponta dela acaba sendo bem afiada e é uma ponta bem comprida, né? Tem mais de 2 centímetros de ponta. Então acho que isso ajuda, né, quando precisa fazer uma mensuração um pouco mais longa. E ele tem a proteção, deixando só a ponta de fora para alguma proteção maior. As pontas do GD109 são iguais. PVC é a mesma ponta, né? Exatamente a mesma ponta, apenas ela vem com as duas. Então, como eu disse, os dois equipamentos são muito similares. É uma questão muito de opção. O GD107 é um pouquinho mais barato, principalmente porque ele só vem com uma ponta de prova, enquanto o outro traz duas. Porque as funcionalidades são as mesmas. Vamos colocar as pilhas e iniciar os nossos testes padrões para que a gente possa comparar um equipamento com os outros equipamentos que a gente já mediu
aqui. Cada um deles utiliza 2 pilhas AAA. 2 vezes AAA. Então, as famosas pilha palito. As duas são fechadas com uma chave Phillips. Então, vamos abrir aqui e fazer os testes. Vamos começar com as escalas de resistência, e eu já sei de antemão que ele mede até 40 MB e que abaixo de 50 ohms ele vai bipar. Então, paciência, já sabemos, isso para mim sim é um ponto negativo, mas a gente já sabe que alguns e a maioria dos multímetros Smart tem essa característica. Então eu vou medir 1 MB, 10K e 3 ohms. Com um e com outro. Vamos ver como é que eles respondem a isso. Muito bom, mega, bem rapidinho. 10K, 9,92, ótimo. 3 ohms, vamos ver. Ele detectou 3 ohms, mas por detectar que é um curto, ele nem marcou os 3 ohms. Mesmo que na primeira ida ele marca 3, depois ele zera. Isso não é bom, né? Não para eletrônica quando a gente precisa medir coisas pequenas. Ele poderia até dar o bip, mas ele deveria continuar marcando os 3 ohms. Nas escalas possíveis, eu tenho DC, AC e ohms. Agora eu vou tentar marcar só na escala manual de resistência. Ah, olha que excelente. Ele está marcando agora os 3 ohms, pequeno errinho, e sem dar o bip, porque ele tem escala manual de ohms. Ponto muito positivo por esse equipamento aqui. Já gostei, isso já melhora muito do que outros equipamentos que nós já testamos aqui. Vamos agora para o GD109. Vamos ver como ele se comporta. Esses fios aqui não tá muito fácil, vamos ver aqui. Ato no NCU, alto. Vou primeiro no alto, depois eu vejo se ele tem escala de resistência. 1 mega, muito rápido, muito bom. 10K, perfeito, perfeito. 3 ohms. Marca os 3 ohms. Veja que ele tem a marca no gráfico aqui também, né? Nos LEDs. E agora vamos ver se ele tem escala também ohmica. Tá aqui, não, aqui é capacitor, diodo, live, fase, né? Tensão sem contato. Hertz, capacitor, diodo, live, alto. Ele não tem a opção de resistência manual como o 107 tem. Então, neste ponto, o 107 já leva uma vantagem no meu ponto de vista. Porque apesar de no alto ele conseguir marcar a resistência, ele acaba dando o bip. Opa, escapou aqui. Ó, ele marca a resistência, marca bem, mas ele dá o bip. Então tem essa pequena desvantagem em cima da resistência, mas ambos marcam muito bem a resistência. E aí eu dou ponto aí pro 107, que tem a opção de resistência separada, apesar de que no alto ele pode criar algum tipo de problema, porque ele não marca a resistência baixa corretamente. Aproveitando aqui,
já vou fazer o teste de continuidade, que na eletrônica também é importante. No automático, ele marca, mas é muito lento. Vamos tentar na escala de diodo, para ver se ele fica mais rápido. Na escala de diodo ele não dá bip. Então ele tem um delay, não é o mais grave que eu já vi, mas tem um delay na continuidade. Vamos testar a continuidade agora com o 107, mas eu já vou botar, já está na escala ômica. Vamos testar aqui. A escala ômica não bipa, ó. Mesmo dando 0. Então vamos para... Ah, aqui ele tem continuidade também. Excelente. Excelente. Diodo, hertz, capacitor, fase e alto. DC, AC, resistência, bip, diodo, frequência, capacitor e fase neutro. E detecção de sequência de fase. Muito bom. Vamos agora então para os capacitores. Então, começando com 10 nano, 1.5 micro, 100 micro e 3.300 micro. Lembrando que esses dois equipamentos vão até 4 milifarads. E esse aqui é 3.200 milifarads. Tá? Então, eles vão até 4 milifarads, ou seja, 4.000 microfarads. Então, eu vou começar com este aqui. Vou marcar esse primeiro só no alto para a gente testar e lá depois eu vou para a escala de capacitância, que eu acho que o alto não marca capacitor. Capacitância. Então vamos lá. Está marcando 7,80, 7,79. Normalmente esse capacitor marca um pouquinho mais, mas tudo bem. Vamos agora de 1.5 micro. 1.5 micro, muito perfeito, muito preciso. Muito bom. Vamos ao de 100 micros. 103 micro, excelente também, muito bom. Vamos aqui o de 3.200, apesar de ser 3.300, eu digo 3.200 porque ele sempre marca 3.200. Ó, 3.179, excelente. Bom, em termos de capacitância, o 107, nota 10. Vamos agora ao 109. 109 tem uma telona maior aqui, é legal de enxergar ele. Vamos ver aqui. 10. Espero que vocês não tenham muito reflexo. Eu tô com a mão na frente aqui, vai ser pior ainda. Ó, esse aqui marcou muito bem. Vamos a 1.5 micro. — 1.484. Tá ótimo. Um pouquinho abaixo, né, do que marcou o 107. Vamos ao 100. Olha a perfeição. 101. Vamos ao 3.200. — 3.150. Tá ótimo.
Gostei dos dois. O 109 pareceu um pouquinho mais rápido. E a precisão também, acho que a margem de erro entre um e outro não são pequenas diferenças, mas ambos marcando muito bem capacitores, né? Para um equipamento pequeno assim, marcando muito bem a capacitância. Vamos ao teste de diodo. Teste de diodo. Marca 0. Marca 0. Vamos ver o LED. 1.7715. Perfeito. Vamos agora só inverter aqui para ver se ele dá a queda de tensão correta. Tá lá. 0,54, normalmente dá 0,58. Aqui dando 0,50, normalmente dá 0,52. Dando um pouquinho abaixo, mas perfeito. Dentro da margem. Vamos agora no 109. Primeiro vamos botar a inversão, vamos botar no diodo. Nada, vamos ver o LED. Tá lá, 1.720, muito rápido, né? Vamos inverter. 54. 50, exatamente igual aos dois. Uma ótima medição em diodo também. Ambos se saíram muito bem. Vamos agora para o DC. Aquele problema, né? Está detectando a resistência da fonte. Nós já falamos sobre isso. Já vou ligar direto 12 volts. Para ele parar de resmungar. 12 volts, perfeito. Vou para 24 volts. 24 volts. E para 5 volts. volts. Pequeno delay, achei um pouquinho mais lento, mas funciona bem. Como eu digo, né? Multímetro que não testa tensão contínua não é um multímetro, né? Estou em tensão DC. E aí a vantagem, não bipa, porque eu tenho a escala exclusiva de tensão DC. Vou em 5 volts. 5 volts, perfeito. Vou em 12. 12, muito rápido. Em 24. 24. Responde mais rápido, provavelmente porque eu estou numa escala exclusiva, né? Então ele traz essa vantagem da escala exclusiva. Não tem medição de corrente em um dos dois. Dificilmente a gente encontra um desses equipamentos multímetro formato caneta usando tendo uma escala de corrente. Esse não tem também. Vamos então para escalas de AC. Estou em AC. $222. Perfeito. Ambos até 600 volts. Vamos ver este. 222. Também sem nenhum problema, nenhuma dificuldade. Vamos fazer os testes de NVC e de line. Bom, o linha viva, eu preciso desligar o negativo e vou na função live. Low. E aqui ele deve dar high.
da High. Vejo que ele tem uns LEDs mais legais, né? Ele pisca na frente e ainda tem um conjunto de LEDs aqui. Low e High. Muito rápido e funciona bem. Vamos ver como funciona com o NVC dele. NCV, né? Estou me aproximando, tá em Low. Um pouco mais. Até ele chegar bem próximo. Gostei. Fácil de ver, bonito, aviso bom. Vamos testar agora o 107. Primeiro vamos ver o live. Eu não preciso usar a ponteira preta. Low. Pisca só o verde. High. Pisca os três. Apesar dos LEDs não serem tão bonitos, o som é um pouco mais alto deste equipamento aqui. 107 não tem a função NCV, né, o No Contact Voltage. Então ele não tem aquela opção de que vai aproximando como tem o 109. Mais algumas coisas, né? Ambos têm lanterna, fica segurando e tem uma lanterna embaixo. E o hold, que eu congelo a marcação. Os dois no mesmo lugar, os botões são parecidos, só são invertidos, mas são parecidos. Aqui também eu tenho uma lanterna um pouco mais forte. Uma lanterna bem mais forte, com uma lente, mas bem acabadinho aqui a opção. Vamos aos pontos positivos e negativos do GVDA 107 e do GVDA 109. Inicialmente, só lembrando que eu realmente gosto e não tenho nunca medo de recomendar os equipamentos da GVDA, porque eu acredito realmente que é uma marca que se preocupa com a qualidade. Já conversei com um dos donos da GVDA e é uma preocupação muito grande deles não ter problema nos seus equipamentos que estão sendo entregues. Então, por isso eu acho que é uma marca que a gente pode sempre estar de olho. Bom, vamos falar agora sobre os equipamentos. 107, 109. Visualmente, na operação, qual que eu gostei mais? Eu gostei mais do 109 pelo desenho, eu achei mais interessante. Mas, por ele ter duas pontas, isso me incomodou um pouco, porque eu fico quase com um multímetro com duas pontas. Então eu entendo que o 109 acaba sendo um produto muito mais voltado para quem é da área de elétrica, que pode usar recursos sem as pontas. Tensão sem contato, né? Descobrir tensão sem contato, fase sem contato, sequência de fase, né? Então ele pode fazer a sequência de fase, ABC, que ele faz aqui, né? Sem contato. Então isso é uma grande vantagem. A parte visual dele, o display maior, isso tudo agrega muito valor para quem trabalha mais com a elétrica do que com a eletrônica. Já o 107, que também tem as mesmas características, também tem identificação de sequência de fase, tem um LED um pouco menor, mas ele é menor. E para trabalhar ele acaba sendo interessante porque eu posso colocar uma garra no negativo, né, de uma placa ou coisa assim, e trabalhar como caneta em cima de uma placa. Acho que isso ajuda muito ele ter a própria ponta de contato para trabalhar com eletrônica. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens desse equipamento, porque eu estou olhando aonde eu estou encostando e já estou vendo na própria localização a marcação. Eu gosto muito da lógica da caneta e se eu fizesse manutenção em placas, em televisores, o que for, provavelmente eu usaria um equipamento deste tipo aqui,
porque eu acho que me parece facilitar. Como eu disse, não é o meu trabalho, mas me parece facilitar. Eu gosto dessa operação com esse formato caneta. Pontos positivos dos dois, acho que a precisão, a marcação, o design, a qualidade da montagem, eu acho que são pontos muito positivos. Ponto positivo para o 107 acaba sendo a marcação individual das funções. Como eu tenho mais opções manuais e menos automáticas, eu consigo ter precisão, como por exemplo nos resistores, como por exemplo no teste de continuidade, como por exemplo na própria medição de tensão, acaba sendo mais rápida porque eu consigo selecionar manualmente aquilo que eu estou marcando. Apesar de que o automático ser uma grande vantagem, para que eu não precise ficar preocupado em trocar e não queimar uma escala, o manual, para quem às vezes conhece um pouquinho mais, leva alguma vantagem. Então esses são os pontos, acho que mais positivos do 107, e eu, como uma pessoa que utilizo para eletrônica e não para elétrica, optaria pelo 107, que inclusive é mais barato do que o 109. Em contrapartida, o 109 também tem as suas vantagens. Então os pontos positivos do 109 em relação ao 107 é sim o seu desenho, eu gosto bastante, o seu conjunto de LEDs, sinal luminoso, lanterna e a tensão sem contato, que eu não encontro no 107. São as principais vantagens. E como eu disse, para elétrica, o sequenciador de fase sem contato. Ambos são bons equipamentos e acho que a escolha acaba ficando muito para a decisão de cada um. A diferença de preço é muito pequena, se eu não me engano, algo de R$10, mas eu vou botar aí na tela agora tanto a loja oficial da GVDA no AliExpress, com a imagem do 107 e com a imagem do 109. Lembrando que no momento desta gravação, os preços estão com uma grande promoção e alguns equipamentos, inclusive, com frete grátis lá na GVDA. Inclusive, o GD128, que é o melhor multímetro Smart, apesar de que eu gostar muito do 119, já falei isso, o 128 está com um preço muito bom porque ele é realmente o mais completo, né? Mas tudo bem, vamos voltar aqui para os nossos equipamentos. O que nós temos de pontos negativos que eu achei? Particularmente o 107, não estou me recordando de nada, porque ele atendeu muito bem a tudo que eu preciso. Com a seleção manual, a única coisa que ficou devendo foi o NCV. No 109, os pontos negativos acabam sendo, pela função automática, ele deixa algumas coisas a desejar do meu ponto de vista. O teste de continuidade, que acaba ficando um pouco mais lento, e a questão da resistência abaixo de 50 ohms, que ele acaba bipando, e isso eu acho chato. No resto, ele foi muito bem nos testes também. Ambos também têm a deficiência de não ter a medição de corrente, isso acaba sendo uma falha, mas é normal nisso. E por último, como ponto negativo, as pontas de prova, que de novo são ótimas. São ótimas pontas de prova, afiadas, ponta grande, tudo excelente. Só esse fio que é chato. E quando a gente mexe com caneta, não tem um fio macio, eu acho chato. Como eu disse, eu estou viciado em pontas de prova de silicone. E inclusive vou deixar aí no final o link do vídeo sobre as pontas de prova de silicone. Mas eu agora, todas que não forem, eu vou reclamar. Mas de novo, são pontas de prova acima da média de equipamentos deste preço. São pontas de prova melhor do que os equipamentos encontrados concorrentes a eles nessa faixa de preço. Então, pessoal, esses são os multímetros caneta da GVDA, né, os multímetros inteligentes, né, formato caneta da GVDA. Duas opções muito interessantes para quem quer ter este tipo de equipamento em sua bancada ou para quem quer usar de forma portátil, porque em termos de portabilidade ele é muito bom, né? Ele acaba sendo pequenininho. E era isso, pessoal. Valeu!